Estamos em 2020 e se olharmos para esta marginal não tem nada a ver com o que era em 2006. Não há muito tempo atrás, em 2006, as praias do Porto eram as traseiras do Porto. Ainda não havia muito turismo, mas se houvesse, seria um enorme embaraço ter pessoas a chegar ao Porto com umas praias com um sol magnífico, com bom tempo, em frente a uma zona urbana e não poderem utilizar as praias. Hoje não se vêem aqui obras, mas à data havia obras. Estas praias estavam viradas do avesso. Estava-se a meter aqui uma canalização que, em conjunto com outras intervenções, mudou tudo. Em 2006 havia aqui sinais de proibição, não utilize, é perigoso. Passado uns meses, tudo mudou. A areia tapou as obras, as pinturas e os arranjos taparam os resquícios menos bem conseguidos do passado. Isto passou a ser uma realidade diferente. Graças a mudanças, sobretudo na parte das águas do saneamento, foi possível transformar praias do ponto de vista ambiental. As praias hoje têm uma excelente qualidade. Do ponto de vista social, há pessoas que vêm hoje para as praias do Porto que não têm ou tempo ou dinheiro para ir para o outro lado, e do ponto de vista económico, as casas passaram a valer mais e os negócios passaram a ser muito mais rentáveis, a ter muito mais valia. A poluição das praias devia-se às descargas diretas das ribeiras poluídas e de águas pluviais poluídas. Percebendo isso, o que é que se fez? Uma interseção das águas pluviais poluídas. Se os canos de águas pluviais têm água em julho ou agosto, quando não chove, é porque o que lá está não são águas pluviais, é outra coisa. E essa outra coisa fica muito bem na estação de tratamento de águas residuais. O truque aqui foi, logo à partida, perceber bem o que é que estava a passar e depois haver uma gestão integrada dos sistemas de esgoto e de águas pluviais e passar essas águas pluviais poluídas para a estação de tratamento. Com isso, quase como por milagre, a água ficou bem. As análises começaram a dar bem. Começando as análises a dar bem, tudo o resto foi a reboque. Foi possível voltar a utilizar as praias com os banhistas, eles ganharam confiança, foi possível voltar a ver barracas, toldos, bares de praia, negócio, gente a passear numa zona reabilitada. As ligações indevidas são um trabalho contínuo e são de facto um trabalho detetivo, é um trabalho de muita minúcia, é preciso analisar projetos, visitar os prédios um a um, para de facto conseguirmos identificar todos os possíveis focos de poluição. As obras nas redes prediais são sempre obras complicadas e não são processos simples, porque de facto exige que o proprietário do prédio desembolse algum valor no sentido de readaptar as suas redes e eliminar interligações que possam existir dentro das suas casas. Isso é sempre um processo longo, um pouco difícil, no sentido de conseguirmos conduzir as pessoas a realmente fazerem estas adaptações das redes prediais. Em relação à população que visita as praias ou que mora aqui à volta, foi uma mudança de mentalidade muito grande. As pessoas estavam habituadas a utilizar as praias como a casa de banho dos cães, portanto vinham para aqui passear os cães porque não havia outro uso destas praias. E foi preciso mudar muitas mentalidades para perceberem que de facto isto são praias excelentes, que não precisam sair do Porto para poderem tomar banho com qualidade, podem usufruir dos benefícios de terem as ligações feitas ao saneamento ao utilizarem as praias. No conceito de ciclo urbano que nós temos e que a nossa empresa trabalha, é fundamental para nós garantirmos a continuidade e a manutenção da qualidade da água balnear, porque no fundo tudo aquilo que acontece a montante na cidade tem um reflexo jusante nas praias. Neste momento nós trabalhamos também muito a sensibilização e educação ambiental. Nós alertamos e informamos as pessoas que o simples ato de deitar uma beata ao chão pode percorrer o caminho das águas pluviais, das ribeiras e chegar ao mar. O Molho foi uma praia que era um ícone na cidade do Porto, sempre foi. Tivemos uma grande alteração, fundamentalmente
ao nível da frequência e também ao nível daquilo que eram as águas, porque na altura nós tínhamos aqui esgotos quase a céu aberto aqui na Praia do Molho, por isso havia muita gente que tinha receio e não ia para as águas. A partir dessa altura começou a haver uma maior afluência de pessoas na água. A praia sempre teve gente, mas começou a ter outro tipo de pessoas já começaram a ter outro tipo de cuidados. A bandeira azul era fundamental para uma escolha de praia e a partir daí penso que nós fomos mais beneficiados na frequência e das pessoas que frequentavam a própria praia. Houve uma intervenção de reabilitação da orla marítima que veio a reboque na sequência e paga por obras de saneamento e com poupanças das perdas do abastecimento de água, ou seja, as perdas de água eram muito altas, superiores a 50%, os ganhos que se obtiveram na redução dessas perdas permitiram, em conjunto com alguns fundos comunitários, financiar obras de saneamento no valor de 150 milhões de euros, que correspondeu a fazer mais de 1000 quilómetros de coletores de saneamento, no fundo esticados dava para ir ao Algarve e voltar, 5 estações de tratamento e com isso tudo conseguiu-se tirar o esgoto das praias e das ribeiras. E ao despoluir as ribeiras e as praias, foi possível dar-lhes uma segunda vida e, pela primeira vez, penso que no país, construíram-se passadiços ao longo das ribeiras e nas praias, o que permitiram duas coisas. As pessoas beneficiarem e, por outro lado, as pessoas fiscalizarem. Porque a partir do momento em que as pessoas se apropriaram destes percursos ao longo das ribeiras e das praias, eram as primeiras a denunciar casos de poluição ou casos de má utilização das ribeiras e das praias. Eu cheguei aqui, a Marginal era mesmo marginal, ou seja, era um sítio marginal no sentido que ninguém queria vir para aqui. Era uma rua tortuosa, cheia de canas, não se viam as praias e havia esgoto a céu aberto. Portanto, o professor começou a conseguir, houve uma primeira parte que sim, teve planeamento, houve polis, não é? E depois, a partir daqui, a Marginal era uma coisa que ia sendo conquistada à medida que se ia alargando a rua com as máquinas. Nós íamos tentando, a par com o planeamento da Câmara, sempre, alargar a Marginal, ganhar passeios e dar uma exposição às praias, paralelamente a que se fazia o trabalho também de limpar, de renovar os bares de praia, de fazer projetos que acompanhavam os passadiços, como os dos bares de praias, o Centro de Educação Ambiental e todas as coisas que vieram a par. Portanto, a minha intervenção foi na Marginal, a fazer passeios com máquinas, foi a fazer bares de praia, que foi uma experiência espetacular de projeto e depois de obra, e foi depois também nas ribeiras e com o Centro de Educação Ambiental. Portanto, foi uma experiência muito rica, em termos humanos e em termos de projeto. No início da década de 2000 foi construída a Etargueia Litoral, por isso uma ETAR que era construída para cerca de 300 mil habitantes, que permitia então fazer o tratamento do esgoto e depois de tratarmos a água residual, ela era lançada para o mar. Hoje temos aqui o ilustre Presidente da Câmara da Feira, mas que na altura era o general no terreno da reabilitação desta orla marítima. Emílio, como é que foi isso? Foi uma invenção do professor Poços Martins, que eu era um homem de gabinete da gestão e de repente vi-me com umas galochas e umas botas na mala do carro em permanência, porque o professor Poços Martins tinha aquela característica muito própria de marcar umas reuniões às 7h30 da manhã aqui na orla marítima. Para mim não gostava muito, mas para a Joana era um martírio. Mas foi de facto um período fantástico. Eu costumo dizer que foi na minha vida profissional e até pessoal, foi a época que mais me marcou, porque participámos num projeto que mudou completamente de Gaia, eu diria que até o norte do país. É uma das raras obras, eu diria, de engenharia hidráulica, tirando as barragens, que se pode tirar uma fotografia, porque a maior parte das obras de águas ou estão enterradas ou não são propriamente os sítios mais interessantes para onde se vá, porque uma estação de tratamento de águas residuais é ótimo que exista, mas não é bom estar lá. Fim de semana. Agora, aqui foi diferente. E ser uma empresa de águas a fazer
aliás, tal como no Porto também, a gestão de todo o círculo urbano da água foi determinante, porque a parte da água do abastecimento é que é financeiramente mais robusta e paga o resto. Claro. Que é o mais visível e bonito, que hoje em dia já ninguém sabe se isto aqui tem canos de água ou de saneamento, isso é irrelevante. No entanto, as praias, a qualidade ficaram.